Você já reparou que empreender não é apenas abrir um negócio, criar uma marca de sucesso, criar um produto inovador? Empreender é muito mais do que isso. Empreender é fazer acontecer. E você já parou para pensar onde tudo isso começa? Bom, se você pensou em responder que pode ser a escola, perfeito. Empreender começa muito antes de abrir um CNPJ ou de pensar em montar um plano de negócios. E esse é o nosso tema de hoje. Mas antes, eu quero te agradecer por estar aqui no nosso canal Ponto de Ruptura. Bom, aqui é um canal de empreendedores, pessoas que fizeram acontecer. Um grupo de pessoas que sonharam e realizaram. Aqui temos diversos assuntos que vão elevar o nosso conhecimento, tanto pessoal quanto profissional. E se você ainda não está inscrito no canal, esse é o momento. Já se inscreve, ativa o sininho, que assim você recebe sempre as notificações de vídeos novos. Então, bora lá para a gente falar sobre o nosso tema de hoje? Eu sou Ana Paula Meneghello, eu sou mãe de 2 jovens, eu sou esposa e sou filha, mas sou também professora. Sou educadora há mais de 20 anos, de profissão e missão. Para falar a verdade, nunca pensei em fazer outra coisa. Bora lá falar do nosso tema de hoje? Será que a escola do seu filho e a sua parceria com ela tem desenvolvido competências empreendedoras nele? Ah, Ana, mas ele é muito pequeno ainda. Tá muito cedo para a gente pensar nisso. E aí eu te pergunto, será? Como será que nasce um empreendedor? O empreendedor nasce da forma como nós aprendemos a lidar com os desafios. Pensar fora da caixa, transformar as suas ideias em ação, colocar em prática tudo aquilo que está só como projeto e como sonho. E a escola é o primeiro lugar dentro de um ambiente controlado onde uma criança ou um adolescente tem condições de desenvolver esse tipo de competência que a gente sabe que são competências importantes para o empreendedor. Eu não estou falando na escola de desenvolver feiras de empreendedorismo, que é o que hoje está na moda, né? Desde que o tema empreendedorismo passou a ser obrigatório nas escolas, agora virou moda fazer feira de empreendedorismo. Mas não é só sobre isso que eu estou falando. A gente não desenvolve competências empreendedoras apenas numa feira de empreendedorismo. Pensa comigo, se uma criança resolve montar um grupo de estudos para ajudar um colega ou algum grupo de colegas que estão com dificuldades em alguma disciplina, por exemplo, matemática, que a gente sabe que muitos têm dificuldade. Ou um outro exemplo ainda, uma criança resolve montar uma campanha para arrecadar brinquedos ou para o Dia das Crianças ou para o Natal. Será que, ao fazer esse tipo de trabalho, elas estão desenvolvendo competências empreendedoras? Sim, tudo isso envolve muito mais conhecimento do que a gente pode imaginar. Vai muito além do conteúdo escolar. Elas estão desenvolvendo competências como liderança, delegar funções, planejamento, fracasso, erro, tem que voltar, viu que deu tudo errado, tem que começar tudo de novo, montar estratégias de trabalho. Então, tudo isso são competências empreendedoras que a gente sabe que são extremamente importantes e que não envolve empresa, não envolve dinheiro, não envolve CNPJ, mas envolve desenvolvimento de características que serão extremamente importantes para o futuro. Quer ver um outro exemplo que, como professora, eu te garanto que a maioria dos alunos não gosta porque dá um maior trabalho? É quando a escola propõe um projeto em que os alunos precisam estudar e apresentar soluções para um problema real. Tem muito mais aprendizado por trás de um projeto desse do que simplesmente os conteúdos que eles vão estudar. Existem 3 competências empreendedoras que estão envolvidas num projeto como esse, que os alunos não se dão conta ainda devido à falta de maturidade, mas que a gente precisa explorar muito, que são autonomia, criatividade e protagonismo. E o erro, ele é extremamente negligenciado, tanto pelos alunos quanto por famílias. Você quer ver uma coisa que acontece e que não é pouco, não. Eu já cansei de ver apostilas de alunos
principalmente do Fundamental 1, né, do 1º a 5º ano, mães, irmãs mais velhas, que fazem a atividade na apostila para o aluno não chegar na escola com a apostila errada, com erro na apostila. Eu já recebi proposta, principalmente em final de ano, de famílias que querem pagar para o professor particular resolver lista de exercício para o filho apresentar na escola. Gente, enquanto a gente deixar de valorizar o erro, a gente está deixando de valorizar a aprendizagem. A parte mais rica do aprendizado é o erro. Agora, para mim, pior de tudo é professor que negligencia o erro, professor que pune o erro. Tem aluno que tem tanto medo e tanta vergonha de uma nota baixa que a gente fica com dó. Tem aluno que chora desesperadamente porque provavelmente vai sofrer alguma punição séria em casa. Tem aluno que acaba sendo ridicularizado, se sente envergonhado em relação aos próprios colegas da sala. Então, enquanto a gente não mostrar e não criar uma cultura de que o erro é ele quem faz com que a gente aprenda, a gente vai ter muita gente negligenciando e deixando passar a parte mais importante da aprendizagem. É com o erro que a gente cresce, é com o erro que o nosso cérebro se expande. É criando conexões neurais que, de tentativa e erro, até achar a tentativa e acerto, é que o nosso cérebro vai criando mais e mais conexões e ele vai crescendo e vai ampliando. Então, quando a gente valoriza o erro, a gente está valorizando o processo de aprendizagem. Eu falo muito para os meus alunos, tirar uma nota baixa não é um problema. O problema é se a gente tira a nota baixa e guarda essa prova. O que eu preciso fazer com uma prova que tem uma nota baixa? Eu preciso entender qual foi o processo. Se eu estudei errado, ou se eu não entendi exatamente o conteúdo, e ali eu vou voltar naquele conteúdo, estudar novamente, porque normalmente, quando a gente busca aprender com nossos erros, a gente não erra mais. Quer ver uma coisa muito prática e que aconteceu com praticamente todos nós? Como é que a gente aprendeu a andar? A gente não aprendeu a andar caindo? E cair não faz parte do processo? Então, se a gente entender que o erro, ele não é um fracasso, se a gente entender que o erro faz parte do processo, ele fica mais leve. A gente aprendeu a andar caindo, 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 caindo diversas vezes. E a cada vez que a gente caía, o nosso cérebro fazia uma conexão, criava uma conexão cerebral. E a cada tombo era uma conexão criada, até o momento em que ele acertou, até o momento em que a gente conseguiu. E aí ele criou uma conexão certa. E aí, a hora que a gente conseguiu pela segunda vez, a gente passou por aquela conexão de novo. E aí aquela ponte, aquela estrada que foi construída, cada vez que a gente acertava, ela ia sendo fortalecida. E assim acontece com tudo na nossa vida. Tudo que a gente aprende, se tá muito fácil, a gente não tá ampliando o nosso repertório. E quando a gente ensina que o erro faz parte do processo, a gente está formando pessoas que não desistem fácil. A gente está formando pessoas que insistem, insistem, insistem até dar certo, até que seu sonho se realize. E aí é o coração do espírito empreendedor. E por fim, educar para empreender definitivamente não é ensinar a abrir um negócio. É ensinar que ideias podem sair do papel. É ensinar que sonhos podem sim se tornar realidade, desde que você entre em ação para realizá-los. É formar pessoas que olhem para o mundo e pensem: se ainda não existe, eu posso criar. Se está difícil desse jeito, eu posso fazer diferente. Se ainda não deu certo, eu vou tentar de novo, de novo, de novo, até que dê certo. Pode ser que o empreendedor do futuro nunca abra uma empresa, mas certamente ele será alguém que faz acontecer. Ele certamente não ficará esperando que alguém faça isso por ele. E sabe onde tudo isso começa? Na primeira tentativa, no primeiro erro, no primeiro projeto, na primeira vez que alguém fala para ele: vá e faz, porque eu acredito que você é capaz. E você tem dúvida que a escola é o melhor lugar para todas essas competências serem desenvolvidas? Bom, comente aqui
qual é a sua opinião sobre o papel da escola no desenvolvimento do perfil empreendedor. E se esse vídeo fez sentido para você, lembra de curtir e encaminhar para todas as pessoas. E até o próximo vídeo!